Duas esferas metálicas A e B, idênticas, estão eletrizadas com uma carga Q e se repelem com uma força de 2 vezes 10 a menos 5 newtons, quando separadas por 10 centímetros. Então, eu já coloquei aqui essa situação que ele acabou de me falar. Que separadas por uma distância de 10, a força entre elas será de 2 vezes 10 a menos 5, ação e reação aqui, certo? Só que ele fala que outra esfera C, também idêntica às primeiras, idêntica no caso no sentido de tamanho, de dimensão, porém descarregada, ou seja, a carga dela vai ser zero. É colocada em contato com a esfera A e posteriormente colocada entre A e B, equidistante de A e B. Nessas condições, determine a força resultante sobre essa esfera que a gente vai colocar aqui no meio, equidistante. Então, a gente percebe que esse exercício ele tem duas etapas. Existe a primeira etapa, que é até aqui esse ponto, que é onde não aparecia ainda a esfera C. Então, por isso que eu escrevi aqui o antes, ok? E existe o depois, que daqui a pouco eu vou mostrar, que é quando a gente, primeiro, antes de colocar a carga aqui, ela vai ser colocada em contato com a esfera A. Então, se ela for colocada em contato com a esfera A, ela vai adquirir uma carga. E adquirindo essa carga, ela vai interferir aqui, certo? Na colocação aqui na situação. Então, nós vamos ter o antes e o depois. Aproveitando aqui no antes, antes da gente se preocupar com o depois, o que eu posso escrever sobre essa situação que vai me ajudar na resolução do exercício, certo? Não costumo fazer isso aqui primeiro, mas eu já vou aproveitar o slide aqui, mostrando o que a gente pode aproveitar desse antes, porque não deu essa situação à toa, né? Então, a gente provavelmente vai precisar disso depois. O que eu tenho aqui? Colocando a lei de Coulomb, o valor dessa força que ele falou aqui é 2 vezes 10 a quinta. O K, o Q e o Q, coloquei aqui. O valor do QA é Qzinho, o valor do QB é Qzinho. E a distância entre elas, já passando para metro, né? Voltando duas casas aqui, fica 0,1. E 0,1 em notação é 10 a menos 1. Elevando ao quadrado, mantive essas letras, né? Só que eu já coloquei Q vezes Q ao quadrado. Multiplicando cruzado aqui, conservando a base, somando os expoentes, então eu tenho que estas variáveis aqui, que vai me faltar posteriormente, vale 2 vezes 10 a menos 7. E depois o que aconteceu? Falou que outra esfera C, idêntica à primeira, porém descarregada, é colocada em contato com a esfera A. Então, primeiro vamos fazer esse contato. Com o contato, a gente sabe que as cargas sendo idênticas, só a gente fazer a média aritmética, a A e a C, depois do contato, vão ser iguais. Então, somando aqui a carga Q mais 0 sobre 2, então vai ser Q sobre 2. Então, tanto a esfera A quanto a esfera B, depois desse processo, vai ficar com carga Q sobre 2. Aí ele manda a gente colocar essa carga C no meio das duas. Então, essa palavra equidistante indica isso, com a mesma distância de A e a mesma distância de B. Porém, a distância entre um e outro continua 10 centímetros, veja. Né? Aqui nesse desenho, 10 centímetros, aqui ele falou que era 10, então já continua. Okay? Porém, 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro, evidentemente, e já passando para metro aqui, que é só multiplicar por 10 a menos 2. Mas voltando aqui, o que a gente tem de especial? Ele, não perdendo aqui de foco a pergunta, que ele fala, ou ele pergunta qual é a força resultante sobre a esfera do meio, a esfera C. Então, a esfera A, por ser positiva, repele a esfera C, que também é positivo, para a direita. A esfera B, positiva, também repele a esfera C, que também é positivo, porém, conforme como aconteceu no exercício 10, uma força é maior que a outra, porque essa carga é o dobro dessa, né? Então, se a distância é a mesma, então ela vai fazer o dobro de força. Então, eu coloquei aqui já uma força maior e aqui uma força menor.
Portanto, para calcular a resultante de forças contrárias, a gente tem que subtrair a maior pela menor, certo? Como eu já tinha dito antes, se você não tem essa capacidade, não tem essa facilidade, e você pode esperar, coloca só duas forças para lá, uma para cá, para ser até do mesmo tamanho, não importa. O importante é a figura, você colocar a figura. Na hora de você calcular, você vai perceber que uma é maior que a outra. Aí você já subtrai, certo? A maior pela menor. Bacana? Então vamos partir para os cálculos. Para eu subtrair, eu preciso saber o valor dessas forças. Então aqui eu descobri a força que A exerceu em C. Depois eu descobri a força que B exerceu em C e colocar esses resultados aqui, né, para subtrair, certo? Então subtrair o valor da força BC aqui menos o resultado da força AC aqui, ok? Mas eu vou te explicar aqui como que eu adquiri esse cálculo, como que eu fiz esse cálculo aqui, ok? Então eu vou trabalhar essa aqui primeiro, depois eu trabalho essa aqui com você. Então a gente já sabe o final do exercício, né? Agora deixa eu mostrar para você como que eu obtive isso aqui. Então olha só, colocando a lei de Coulomb, força AC é KQQ sobre D ao quadrado, correto? Porém, a carga A é Q sobre 2. A carga C é Q sobre 2. Lembra aqui que a gente fez o contato e elas ficaram com Q sobre 2, as duas, certo? Então, a gente precisa substituir aqui por Q sobre 2 as duas e dividir pela distância entre elas, a nova distância entre elas, que é 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. E aí, quando eu faço de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo, 2 vezes 2 é 4. Eu elevo 5 ao quadrado aqui, tranquilo. 2 vezes 2 é 4. Mas aí eu fico com essa situação aqui, ó. Eu fico com essa variável aqui. Como que eu vou ficar com essas variáveis e querendo saber outra variável aqui? Querendo saber a força AC. Então, por isso que a gente fez aquele cálculo lá no início, né? Lá no primeiro slide, do valor do KQ ao quadrado, que deu 2 vezes 10 a menos 7. Então, tá aqui, ó. O KQ ao quadrado é 2 vezes 10 a menos 7. E aí, fazendo aqui a simplificação, fiquei só com 2 aqui embaixo. Aqui eu mantive. E a gente tem que fazer aqui o primeiro termo vezes o inverso do segundo. Então, tá aqui. Primeiro termo vezes o inverso do segundo. Inverso de 25 vezes 10 a menos 4 sobre 1. Então, tá aqui 1 sobre 25. Multipliquei o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Dividindo 1 por 50, dá 0,02. Esse 4 aqui passa para o numerador com o sinal trocado, né? E a gente faz aqui, então, conserva a base, somos expoentes, fica então com menos 3. Menos 7 mais 4, menos 3. Caminhando duas casas para frente, eu tenho que, ao aumentar o número, eu tenho que diminuir o expoente duas vezes. Então, vai ser menos 4 e cai no menos 5. Então, a força AC é 2 vezes 10 a menos 5. Agora, então eu te mostrei como é que surgiu essa aqui. Então, vou te mostrar como é que surge esse 4 vezes 10 a menos 5 aqui. Então, da mesma forma, agora a força, aliás, né, aqui, esse próximo aqui, né, a força BC. Então, a força BC eu tenho. A diferença do exercício do cálculo anterior é que lá era Q sobre 2, Q sobre 2. Aqui a carga B é Q, a carga C é Q sobre 2. Multiplicando, eu tenho aquela situação em que eu tenho que substituir esse KQ ao quadrado pelo valor dele, que a gente viu lá atrás que foi 2 vezes 10 a menos 7. Simplifiquei esses dois, mantive aqui o quadrado do 5 e simplifiquei, sobrou 10 a menos 7 sobre 1. Né? E aí, então, 1 vezes 10 a menos 7 dividido pelo 25. 1 dividido por 25 é 0,04. Passa esse 4 para cima, positivo. Menos 7 mais 4 dá o menos 3. Caminhei 2, conforme a gente fez anteriormente. Caminhei 2, diminuí 2 aqui. Então, deu 4 vezes 10 a menos 5.
Então, com esses dois valores, retornando aqui, eu subtraí a força maior menos a menor, e o resultado do exercício deu 2 vezes 10 a menos 5. Ok? Então, foi uma coincidência, né? Aqui também era 2 vezes 10 a menos 5, e aqui foi 2 vezes 10 a menos 5. A gente não vai viajar na maionese achando que isso aqui vai acontecer sempre, ok? Então, foi uma coincidência.